Olha, gente, a pandemia do coronavírus, que se instalou no Brasil ali em 2019, finalzinho, 2020, chegou ao ápice, aniquilou com a economia, mas não só do Brasil, do mundo inteiro. Nós sentimos de forma pesada o nosso continente como um todo, porque nós estamos em situação de subdesenvolvimento, em crescimento de desenvolvimento, buscando espaço na economia mundial. E ainda dependemos muito da economia internacional. Estados pequenos e pobres do Norte e Nordeste sentiram a força muito mais dura da pandemia do coronavírus. Mas, por incrível que pareça, 2021 ocorreu um processo contrário na abertura de novas empresas. Nós vamos saber como foi isso, como foi o efeito da pandemia, se esse setor realmente comercial de Alagoas, esse comércio pequeno, médio, grande, ele é importante para o Estado, assim como afirma a Secretaria de Estado da Fazenda, o Governo do Estado, as prefeituras. Nosso entrevistado de hoje é Ricardo Doria, presidente da Junta Comercial de Alagoas. Primeiro, eu quero dizer para você que é uma honra entrevistar. Eu estava esperando receber uma pessoa mais velha, de cabelos brancos, igual a mim, que era a tradição da Junta Comercial, de ter pessoas mais idosas. O que é a Junta Comercial hoje? Ela está acompanhando essas novas tecnologias. Antes da gente falar da crise que se instalou no Brasil e no mundo, né? E particularmente o peso mais forte sentido pelas economias do Norte e Nordeste. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Olá, Arnaldo. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço para os telespectadores. Bom, a Junta, Arnaldo, eu posso analisar ela em alguns marcos históricos. É um órgão secular. Nós fizemos esse ano 130 anos. Inclusive, homenageamos as empresas com os registros mais antigos aqui do Estado. Também premiamos prefeituras que dão mais celeridade ao processo de abertura de registro de empresa. A Junta ela teve um marco histórico inicial nos anos de 2006, quando o então presidente, o deputado Silvio Camelo, ele começou a... Hoje líder do governo. Líder do governo Paulo Dantas, começou a digitalizar os processos. Ou seja, se iniciou ali a saída do papel para o mundo digital. O fim da escrita, do papel, do livro antigo da Junta, né? Mas assim, o procedimento em si continuava no papel. O que ele fez foi digitalizar os processos. Os mais antigos. Mas em 2007, a lei federal que criou a Rede Sim, o que é a Rede Sim? É uma rede nacional onde os registros e o licenciamento das empresas andam junto numa só rede. E deu às juntas comerciais de todos os estados esse papel de órgão integrador em cada estado. E até ajuda na arrecadação tributária com esse controle maior. Exatamente. E a partir daí, em 2011, se iniciou a sistematização dos procedimentos de registro de empresa aqui no estado. E Alagoas foi o grande case nesse sentido. Tanto que Por quê? foi o que iniciou basicamente o que a lei da Rede Sim em 2007 preconizou. Foi contratada uma empresa onde se criou um sistema que hoje é o nosso portal Facilita, onde se dá a abertura dos registros de empresa. E, em virtude disso, por esse início do Estado, Alagoas a Junta Comercial do Estado foi durante muito tempo a mais célere do Brasil. Ainda é assim, não? Não, no último quadrimestre emitido pelo Ministério da Economia, Alagoas está em 8º lugar, com a média de 13 horas para abrir uma empresa. Quer dizer, você em 13 horas, mas antes de a gente entrar nesse processo de modernização, de abrir e fechar a empresa, qual é a mais antiga? Você tem de cabeça assim, as mais antigas? Rapaz, Arnaldo, eu me lembro que o Grupo Cururipe, acho que tem 70 e poucos anos de registro, ativo, né? E tinha uma empresa de Rio Largo, acho que era uma empresa têxtil, que era basicamente essa mesma época. E na nossa comemoração... Quantas empresas foram homenageadas, você tem ideia? 3. A outra eu não estou me recordando aqui. Sim.
Mas a média aí do registro era entre 70 e 80 anos de cada empresa. A pandemia foi realmente um revés? Olha, Arnaldo, assim, Esses 2019, 2020, para depois a gente chegar em 2021. A pandemia, de fato, ela atacou todo o setor produtivo, empresarial, econômico, mas a gente teve Porque em 2020 você passava pelas ruas e via fechado, e alguns pontos tradicionais, pela Fernandes Lima, pelo centro comercial de Maceió, algumas lojas do varejo, não resistiram. Assim, em termos de baixa, né, que é quando a gente sabe que a empresa deixa de existir de fato, o número não foi tão impactante. É mesmo? Em 2020, se eu não me engano, 8 mil empresas deram baixa. No universo de quantas mil empresas? Em 2019 eram 170 mil empresas. Quer dizer, um número baixo, de 170 mil empresas, 8 mil não suportar a crise, né? Porque tudo parou, né? Exatamente. O mundo parou, a música do Raul Seixas. Foi o período que o mundo parou. E assim, em 2021, que foi a retomada, nós tivemos o recorde de abertura de empresa em um único ano aqui em Alagoas. Quantas mil? Que foi de 43 mil empresas. Quer dizer, 8 mil fecharam, mas 40 mil, quer dizer... E no mesmo ano de 2021, nós tivemos 13 mil baixas, mais ou menos. Mas assim, em virtude dessa facilidade que você hoje tem de abrir sua empresa, você consegue fazer tudo por meio em 13 horas, né? Em 13 horas. Quer dizer, abre uma empresa hoje, você tem um capital, você tem um ponto, você legaliza esse negócio em 13 horas. Em 13 horas. Já eu explico passo a passo como é para abrir essa empresa. Em virtude dessa facilidade, com o passar dos anos, a gente passa a abrir muito e muito mais empresas com relação ao ano anterior. Em 2021 teve esse boom, né? Esse boom que a gente até chamou de empreendedorismo por necessidade, porque como a pandemia atingiu muito a economia, as pessoas procuraram meios de conseguir mais renda. Então, com a facilidade de abrir uma empresa, um MEI você abre direto pela Receita Federal. Sem burocracia. Sem burocracia. Então, assim, teve esse efeito reverso e nos anos posteriores, 22 e 23, a gente continua com essa taxa de crescimento, de abertura. Hoje nós temos quantas empresas em Alagoas? Nós temos 270 mil empresas ativas, em média, aqui em Alagoas. O setor que mais sofreu com a pandemia foi o varejo? Que setor do varejo? O comércio, em geral, ele sofreu mais, né? O varejo sentiu forte. Sentiu mais em virtude de que a maioria do comércio possui estabelecimentos nas ruas e, de fato, a rua estava toda fechada. Mas a retomada também, o comércio lidera essa retomada. Cerca de 80% das empresas que se abrem em Alagoas é relacionada a comércio ou varejo. Então, foi o segmento também que impulsionou essa retomada da economia após a pandemia. Eu acho que o setor deve estar acompanhando. Eu não vou esquecer de como se faz para abrir uma empresa e como se faz para fechar, porque já foi 2 dores de cabeça imensas. A gente vai falar isso mais adiante. Mas hoje está em curso no país uma reforma tributária. Já passou pela Câmara Federal, está no Senado, né? Que acaba com uma infinidade de impostos que o próprio comerciante estava pagando sem saber, né? Resumir em 2 impostos. Como é que a Junta está vendo isso? Está acompanhando esse processo lá em Brasília? Tudo relacionado à economia, à abertura de empresas, que no caso atinge esse assunto, a gente vem acompanhando. Assim, eu acho que quanto mais simplificar, melhor. Porque, às vezes, o empreendedor, ele fica com receio de abrir a empresa em virtude dessa quantidade de imposto, é muita coisa para ele dar conta, e com o IVA eu acho que isso vai melhorar. Vai ter aquele imposto único, que vai ser mostrado lá na nota quando tira, até para o cliente também saber o que é que está pagando, a quem está pagando. Porque hoje você paga imposto, você não sabe exatamente para quem e quanto, né? Mas eu acho, assim, com o intuito de simplificar os impostos, a Junta tem acompanhado e torcendo para que essa reforma
que é uma luta tão antiga aqui no Brasil, né? Verdade. Possa passar o mais rápido possível. Em recente entrevista com a secretária de Estado da Fazenda, Renata Santos, ou Renata dos Santos, ela nos disse que uma das coisas que ela considerava como positiva é o recolhimento do imposto se dá aonde ocorre a produção, a compra do produto. Isso estimularia, por exemplo, a estados como, citou o caso do Rio de Janeiro, né, que lá tem indústrias de laticínio, mas não se produz nenhum litro de leite. Alagoas produz o leite que vai para lá e o imposto fica lá. Isso vocês veem também como algo positivo? Melhora a captação de recursos e da carga tributária? Melhora para o Estado? Melhora para a abertura de novas empresas? Eu acho assim que o Estado tem que buscar sempre dar suporte às empresas locais, né? Eu, quando tive a oportunidade de passar na Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo, nós... De gestão? Gestão de quem? Na gestão do deputado federal Rafael Brito, nós fizemos uma campanha lá de compra do alagoano. Compre de empresas alagoanas. A gente conseguiu colocar nos supermercados uma parte só de produtos alagoanos. Então, eu acho que o Estado tem que buscar isso para a produção ser aqui, a compra ser aqui, se autossustentar e o imposto ficar aqui dentro do Estado, entendeu? A junta pode atuar, já que você viu aqui essa experiência, eu fui estimulado, sem saber que era você, para comprar produtos de Alagoas. Vários, queijo de coalho, até a gente tinha o cuidado de ver se a produção era de Alagoas e fiquei com essa coisa na cabeça que mantém até hoje. A junta pretende continuar com isso? Não, a junta pode ajudar. Tanto é que a junta, existe um decreto governamental que, por exemplo, o cooperativismo ele é isento de taxa para abrir a cooperativa. Sim. Então, isso prova que o Estado de Alagoas visa a produção local, visa dar mais sustentabilidade às empresas locais. É o único tipo de empresa dentro da Junta Comercial de Alagoas que não paga taxa para a sua abertura. E o que a Junta puder ajudar com relação aos outros tipos de empresa alagoano, vamos estudar casos de isenção, isso aí tudo alinhado com o Gabinete Civil, o governador, para a gente incentivar mais ainda a produção dentro do Estado. A Junta Comercial é um órgão público, um órgão privado? A Junta é o quê? A Junta é... A Junta Comercial que a gente está conversando. Estou entrevistando o presidente... É presidente que fala? Presidente, diretor-presidente. Diretor-presidente da Junta Comercial, Ricardo Doria. A nossa entrevista aqui é até um momento bom para se falar disso, porque o governador, na semana passada, sancionou a lei que transformou a Junta em autarquia. Muito bom. A Junta, durante muito tempo, sempre foi ligada à hoje Secretaria de Indústria e Comércio. E com essa transformação, ela hoje é uma autarquia com... Quadro próprio. Quadro próprio, autonomia administrativa e financeira, o que vai possibilitar ter maior capacidade de investimento e, com isso, melhorar ainda mais o serviço dentro do nosso portal, facilita. Quer dizer, um órgão público ligado ao governo do Estado. É assim em todo o país? Alagoas era a única que não era autarquia. Então, quando o governador Paulo me deu essa missão de presidir a junta, na minha primeira audiência com ele, eu trouxe essa demanda antiga e ele, de pronto, me deu todos os meios para que eu, junto com o CEPLAG, Cefaz, Procuradoria do Estado, pudesse elaborar um projeto de lei que foi sancionado na semana passada por ele. Quer dizer, com esse quadro próprio, vocês vão ter, acho que uma atuação conjunta, Cefaz, CEPLAG, né? Isso é bom por quê? Não, isso é bom porque essa questão do quadro próprio, o que a transformação em autarquia nos trouxe de benefício maior é essa autonomia administrativa e financeira, porque a junta, como era um órgão ligado às SEICs, ela dependia de questões orçamentárias e financeiras da secretaria. Hoje nós temos um fundo de comércio no qual foi extinto e a junta ficará totalmente responsável por seu orçamento e por sua capacidade de investimento. Então, e o que eu preciso fazer lá é isso, é melhorar ainda mais o serviço que já é considerado de excelência. A junta, para você ter ideia, Arnaldo, ela possui hoje
quase 60 serviços online. Eu acho que é o órgão do Estado que mais possui serviços online. Ou seja, você pode enumerar alguns? Acho que tem alguns empresários agora nos vendo, né? Não, qualquer tipo de certidão sobre uma empresa, a própria abertura de empresa, certidão... Eu não preciso ir mais na junta, posso solicitar online. Pra você ter uma ideia lá, o órgão, quando eu cheguei lá, eles possuem lá embaixo um balcão de atendimento. Como é no Já. Ainda é na Fernandes Lima? Ainda é na Fernandes Lima, em frente ao Exército, com vários balcões. E quando eu olhei aquilo ali, eu fiquei, para que isso aqui, né? E com o passar do tempo eu vi que, assim, não existia demanda dos nossos clientes, que são contadores, advogados, de aparecer lá. Aí me explicaram lá porque ali era um balcão de atendimento, porque antes, quando o processo não era totalmente digital, ficava lotado, né? Ficava lotado de gente lá. Mas, assim, desde 2011 vem nessa crescente e hoje raramente alguém vai lá. Porque algumas vezes as pessoas que ainda lutam contra a tecnologia, ela gosta do papel, né? Vai lá para tirar dúvidas. Mas você pode solicitar esses documentos via online? Via online. Pode saber se a empresa está legalmente estabelecida no mercado via online? Via online. E a pessoa também pode se legalizar se tiver alguma pendência? Tudo online. O empresário paga taxa para... Paga. O empresário é o meio de sustento da junta, né? Nós temos lá diversos tipos de empresa, empresário individual, sociedade limitada, cooperativa é isento, consórcios. Pequenas empresas. Então, se paga a taxa a depender do tipo de empresa, o valor. Anual ou mensal? Para abertura. Para abertura. A taxa é só para abertura? Só para abertura. Não tem renovação. Aí algumas certidões são pagas também. Sim. E para dar baixa na empresa, não se cobra. Como é que é? Quando você quer fechar a sua empresa, porque não era é cobrado, outra burocracia. O cara uma pessoa esperava anos para fechar uma empresa. E agora como é que é esse processo? Não, é só você entrar no site do facilita.al.gov.br e tem lá o serviço de baixa na empresa. É simples, fácil, você pede abaixo da empresa, não precisa pagar nenhum. O sujeito tem que justificar, estou fechando a minha empresa? Não, sem justificativa, não precisa de justificativa. Aí não paga mais. Com essa certidão ele pode fazer o que com ela? A certidão? Por exemplo, ele vai ter um documento dizendo que deu baixa na empresa. Não, a junta ela tem um poder de autenticidade. Então, a partir do momento que ela deu baixa na empresa, sai um documento autenticado que se o cidadão quiser apresentar em algum lugar, tem validade jurídica perfeita. Outra situação que nas empresas tem sociedade, né? E vamos dizer que uma das partes não é mais sócio, ou deixou de ser sócio, ou não quer fazer mais parte da sociedade, vendeu a parte dele. Esse processo de rompimento de associações, de entidade, de capital, é demorado também ou é também online? Não, a alteração contratual também é online. É rápida também? É rápida também, a depender do tipo de alteração. Porque nós temos lá na junta o colégio de vogais, que são, hoje a partir da lei, são 12 vogais, indicados pela sociedade civil, de várias entidades correlacionadas com a junta, como a Associação Comercial, Federação da Indústria, CRC, OAB, onde alguns processos mais complexos, tanto de criação como de alteração contratual, é votado no colégio de vogais. Mas, assim, tem reunião todo dia, as reuniões todas são online. E... diariamente online, tudo moderno. Porque a gente divide em quatro turmas, existe a sessão plenária no final de cada mês, para decidir mais, que eu presido, para decidir mais coisas sobre a gestão da junta em si. Mas a apreciação dos processos, quando não é de forma singular, que não precisa ser por colegiado, é bem rápido. Você falou que são mais de 200 mil empresas, né, hoje? 270 mil empresas ativas. 270 mil empresas ativas. Elas, você pode classificar, pequena, média empresa, quais os setores que tem mais? Assim, o setor, basicamente 90% do tipo de empresa está dividido entre empresário individual e sociedade limitada. Isso em todo o estado de Alagoas, né? E o comércio e o varejo corresponde a 80% dessas empresas. Você tem ideia, 270 mil empresas, quantos empregos elas geram para o estado de Alagoas, estimativamente? Arnaldo, essa pergunta eu acho que
nossa amiga Renata tem mais precisamente, porque a junta ela só dá o pontapé inicial. Essa vida legaliza o negócio. Legaliza o negócio. Essa vida ativa da empresa é muito mais assim acompanhado pela questão do desenvolvimento econômico, bem como com a Cefaz. Aí esse número de emprego eu não tenho como lhe passar. Mas pela sua experiência já dentro da casa, você percebe a importância dela na economia? Para o governador Paulo Dantas, para a Renata Santos, para a Secretaria de Planejamento, é o setor que mais gera empregos? Sim, possivelmente, assim, porque esse trabalho conjunto de Cefaz, desenvolvimento econômico e a junta comercial, na atração de empresas para o Estado, aí você tem também o Prodesim, que é o incentivo fiscal. E essa celeridade da junta, na abertura e registro de empresa, faz com que o empresário, primeiro, comece a funcionar mais rápido, gere o emprego mais rápido, gere o imposto mais rápido e, com isso, todo o Estado ganha. Entendeu? Então, a junta tem um papel fundamental nesse pontapé inicial. A média de 13 horas mostra bem isso. Você fala que para a abertura de uma empresa, no início da nossa conversa, você falou que você abre uma empresa em Alagoas com 13 horas. 13 horas. O que levava uma semana, mesmo, você esperava um registro. Eu me lembro que um tempo atrás eu quis ser empresário, mas quando me falaram quanto tempo ia ser, eu desisti. Isso lá nos anos 80, né? Desisti porque era muita coisa que pedia. Hoje, para uma pessoa abrir uma empresa que já tem uma iniciativa caseira, mas quer ver o negócio expandir, o que ela precisa fazer? É bem simples, Arnaldo. A depender do tipo da empresa, primeiro o passo a passo, você dá entrada no portal Facilita, onde ocorre primeiro a consulta do nome e a consulta da localização. Consulta do nome que diz que o empreendedor Você vai abrir quer. Arnaldo Limitados. Então, a gente vai ver se dentro do banco de dados da junta já existe uma empresa com esse nome. Então, passando essa parte do nome e essa consulta prévia de localização, depois de passar dessa etapa, você vai preencher os contratos da empresa, que nós temos contratos padrões lá dentro do nosso portal, e posteriormente sai... Aí é o nome, CPF, os documentos legais, pessoais, né? E a depender do tipo de empresa, se é empresário individual, se é sociedade limitada, cada um tem um modelo de contrato. Após esse preenchimento, sai a sua inscrição estadual, que nós somos totalmente integrados com a Cefaz, bem como o CNPJ, que também nós somos totalmente integrados com a Receita Federal. E aí, imediatamente, você pode começar a operar. E aí, a depender do tipo de empresa, é uma coisa que está dentro do meu projeto como autarquia, já apresentei ao governador esse projeto. A depender do tipo de empresa, aí você precisa tirar as licenças. Que dentro do Estado nós temos o IMA, o Bombeiro, a Vigilância Sanitária e a ADEAL para casos de empresas agropecuárias. E hoje nós somos integrados com esses órgãos apenas a título de consulta. É o quê? Quando a pessoa dá entrada no processo, a gente sabe que o processo foi lá para o IMA. Quer dizer, ele enumerou, gente, órgãos que, por exemplo, você vai abrir uma empresa, você precisa ter um aval do Corpo de Bombeiro para ver... A depender do tipo de empresa, né? De empresa. Você vai estar num lugar público, né? O que você tem, o mecanismo para preservar de incêndio, a rede elétrica, essa coisa toda. Viu, Arnaldo? E nós já estamos com o projeto pronto que visa integrar na totalidade junto com esses órgãos. O que será? Hoje o empresário ele abre a sua empresa no Facilita e posteriormente, a depender do tipo da empresa, ele tem que entrar no sistema do IMA, no sistema do bombeiro e na vigilância sanitária e na ADEAL você tem que ir lá pessoalmente, porque eles não possuem sistema. Quer dizer, a burocracia ainda não acabou, mas dos paralelos, né? Dos paralelos. O que é que está dentro desse projeto? A integração total. Nós vamos integrar nosso sistema com o IMA e com o Corpo de Bombeiro e trazer a parte de licenciamento da ADEAL e da Vigilância Sanitária para dentro do Facilita. Ou seja, o empresário em um único ambiente vai conseguir registrar e tirar todas as licenças da sua empresa. Sabendo que vai ter que passar por fiscalizações, a depender do negócio, né? E o que é que isso ocorre de bom para o Estado? Agilidade. Agilidade e, assim, com a nossa base de dados, tanto o IMA, como o Bombeiro, como a ADEAL e como a Vigilância, vai ter mais informação para poder fiscalizar, para poder autuar. Eu tenho um exemplo
a empresa que presta serviço lá há 12 anos, ela tem um exemplo de uma cidade, de uma vigilância sanitária que, antes de integrar totalmente o sistema, ela arrecadava 800 mil. E quando integrou todo o sistema, ela foi para 4 milhões. Então, assim, é uma coisa que eu já apresentei ao governador, o governador gostou, estou tocando esse projeto. E outro ponto focal, só para resumir essa parte de abrir empresa, na consulta de localização, o que é essa consulta de localização? O Arnaldo vai abrir uma empresa em Arapiraca. A gente manda o processo para a prefeitura. A única cidade que é sistematizada, que é georreferenciada é Maceió, que foi implantada lá na época do ex-prefeito Rui Palmeira, hoje secretário de Infraestrutura. Quando você vai abrir uma empresa em Maceió, você sabe exatamente se aquele tipo de empresa pode funcionar naquele endereço. E naquele ambiente. Porque é tudo georreferenciado e a consulta prévia se torna automática. Dentro desse projeto também eu tenho um foco que é de investir nos 20 maiores municípios de densidade empresarial, onde nós vamos georreferenciar todo o município. A partir desse momento, o cara vai abrir uma empresa na rua tal, em Arapiraca, ele automaticamente vai dizer se aquela empresa vai poder funcionar. Dentro dessas 13 horas... Quer dizer, interrompendo, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, quer dizer, se alguém resolve abrir uma empresa barulhenta, por exemplo, numa área residencial, Isso. Aí você diz, uma fábrica de triturar coisas, né? E muito barulho, que perturba o sono, que nós temos algumas espalhadas aí pela cidade, isso não mais vai poder acontecer. Vocês imediatamente rejeitam aquelas... Porque hoje, tirando Maceió, tudo é feito manualmente. A prefeitura recebe e o servidor vai lá verificar o endereço pessoalmente. Ver se tem espaço na agenda dele, vai esperar dias, aquela burocracia que era antiga, que vocês conheceram. Para você ver como isso é importante, dentro dessas 13 horas, 8 horas correspondem a essa consulta prévia nos municípios. Você acredita que nós estamos conversando há 30 minutos? Já. Eu quero que você agora fale para as pessoas que venceram a crise econômica, que descobriram novos negócios, né? Tem lá um pequeno empreendimento que faz bolsa, está empregando pessoas. Como ela deve fazer para legalizar? Ou aquele que abriu o negócio, mas não conseguiu evoluir, como ele deve fazer? Eu queria que você falasse agora para eles. Não, assim... Não quero, né? O portal facilita.al.gov.br. É um portal bastante didático, onde você vai encontrar todas as suas dúvidas com relação à abertura, a registro de empresa. Agora, é sempre bom você... Consultar um contador. Que a nossa relação com essa classe é bastante estreita, né? Porque é o contador responsável aí pela abertura de empresas dos seus clientes. Mas, assim, no portal facilita.al.gov.br, você vai tirar todas as dúvidas com relação à abertura, fechamento, como se abrir o seu negócio. Muito obrigado. Olha, eu queria, antes de encerrar essa entrevista, lembrar que eles estão se integrando, são mais de 270 mil empresas, que está ligada à Cefaz, que está ligada à Secretaria do Planejamento, vai estar ligada ao IMA, bombeiros. Então, não improvise, é fácil, está lá, consulte o portal, facilita.al.gov.br. Tem um telefone, a junta comercial? Tem, vou deixar aí com você para você botar no GC. Qual é o telefone que você pode falar? Eu não sei decorar. Mas você vai lá no Facilita, junta comercial, tem lá um telefone e andar certo, sempre dá certo. Sempre dá. Muito obrigado pela Arnaldo. entrevista.